Capítulo 31. Deus manda Jacó tornar à sua terra, ou a terra dos seus pais. Então ouvia-se as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta glória, ou riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão os teus salários, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do vosso pai e mo deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. Eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que tinha seu pai, ídolos que significa terafins. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, que significa Ciro, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te, que não fales Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha,
Armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizestes? Que te esquivastes de mim, e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Pois que fugistes ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitisse beijar os meus filhos e as minhas filhas loucamente, pois agora andastes fazendo assim? Poder havia em mim para fazer-te mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, e dizendo: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Agora querias eu ir embora, porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai. Porque furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura me não arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos que é teu do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não achou os serafins. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos seus olhos de meu senhor, que não E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os seus ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Labão e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achastes de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão eu o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos
por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. E se Deus me deu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo que enviarias agora vazio 10. Seu Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é, e que farei hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Saduta. E chamou Labão Jegar Saduta. E chamou Labão Jegar Saduta, que em aramaico significa o montão do testemunho. Porém, Jacó chamou-lhe Galede, que em hebreu significa o montão do testemunho. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre ti e mim. Por isso se chamou o nome daquele monte Galede. E Mispa, que significa torre de vigília, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atente que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis que este mesmo montão disse mais Labão a Jacó: eis que este mesmo montão, eis que aqui está, aqui esta. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor
o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, e sacrificou Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e beijou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Vemos nesse capítulo que Deus avisa a Jacó para ele retornar à terra de seu pai e à sua parentela. Portanto, e a infelicidade de Raquel trouxe seu pai Labão, como também o ciúme por seus deuses, que a nosso exemplo no tempo de hoje são Baal ou Balaíns, feitos pelas mãos de homens. Portanto, meu amado, temos que nos lembrar, Deus é Espírito. E como Jesus disse à samaritana em João 4, importa que verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade. Também Deus avisou Labão. E, meu amado, da mesma forma que Deus avisou Labão para não lhe fazer mal, se tu creres de todo o coração neste Deus vivo, ele guardará você contra todos os seus inimigos, independente que seja de seita oculta, satânica ou qualquer outra sorte de seita, pois Deus os avisa e Deus fala, da mesma forma que Deus fala conosco, Deus também fala com eles, para que eles não toquem em nenhum fio do teu cabelo. Na sequência, vimos o acordo entre os dois na montanha de Gileade, e aquele pacto serviu para testemunho até os dias de hoje. Capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Manaim, que significa dois exércitos ou bandos. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: Assim direis: O meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, e jumentos, e ovelhas, e servos, e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna à tua terra e à tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado
passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão e da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu o dissestes: certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-o na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, ao terceiro, e todos aos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face? Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus. Pois, como príncipe, lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa a face de Deus. Porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-se-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa,
Por isso, os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até ao dia de hoje, porquanto ele tocara a junta da coxa de Jacó no nervo encolhido. Vemos nesse capítulo que, após Jacó se separar de Labão, avistou de longe 2 anjos. Interessante que ele reconhecia e fazia separação, quer seja por espírito ou quer seja pelo dom de Deus, entre o natural e o espiritual, pois ele viu como vira seu avô Abraão anteriormente, os 3 anjos e depois os outros 2 anjos, bem como Ló, aqueles que visitaram Sodoma, estavam como nós, seres humanos, sem asas e sem nenhuma auréola, como colocastes por algumas religiões. No entanto, ele viu somente 2 anjos e disse Maanaim, que significa 2 bandos ou 2 exércitos. Contudo, Jacó, talvez inspirado por aquela visão, temeu o encontrar com Esaú e fez separação de seu povo entre 2, porque se Esaú ferisse o primeiro, o segundo fugiria. E na luta de Jacó com o anjo, que prevaleceu, também vemos a perseverança e a determinação daquele servo, que lutou com o anjo a noite toda até ao raiar do sol, para que ele recebesse a sua bênção. Sigamos o exemplo desse herói da fé, que teve seu nome mudado para Israel, tendo este significado da mudança de nome, Jacó, o enganador ou usurpador, para Israel, aquele que luta com Deus, ou seja, passou 20 anos de prova com seu sogro Labão e para voltar para sua casa. No entanto, ele se santificou e se purificou dos seus erros anteriores, e neste momento Deus viu que ele tinha o seu caráter mudado e deu-lhe este nome Israel. Assim somos todos nós hoje, igreja fiel, e ainda você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor e único Salvador e não se aliançou a uma igreja do corpo de Cristo, também é igreja invisível. Contudo, você fará parte do corpo de Cristo, pois o corpo de Cristo tomará posse da possessão antes do fim, ou da primeira ressurreição e o arrebatamento. Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs as suas servas e os seus filhos na frente, e a Léia e a seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou diante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então
chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegaram também Leia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegaram José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção que foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e partirei adiante de ti. Porém ele disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de teu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo? E ele disse: para que isto? Basta que eu ache graça aos teus olhos, aos olhos do meu senhor. Assim tomou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu a Sucote e edificou ali uma casa, que significa cabanas, ou cabanas. E fez cabanas para o seu gado, por isso chamou o nome daquele lugar Sucote, que significa em paz. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha a Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Temos nesse capítulo o encontro de Esaú e Jacó, que, inspirado, creio, pelo Espírito de Deus, enviou presentes a Esaú para que esse o recebesse em paz. E uma reflexão e meditação: porque Jacó se inclinou 7 vezes de frente ao seu irmão. Sabemos que 7 é um número divino, pois 777 representa a perfeição divina. Contudo, devamos estudar a numerologia divina e ficar atento e não ouvir a videntes e astrólogos que tentam confundir os filhos de Deus
com adivinhações e coisas que procedem do maligno. Capítulo 34. Diná e os Siquemitas. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e a humilhou-a. E pegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça, que significa, e falou ao coração da moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam seus filhos no campo com o gado, e calou-se, e saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Aparentei-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Ache graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha entre nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas, se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tornaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos filhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da sua cidade, e disseram: Estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas a eles. Mas somente consentirão aqueles varões
habitar conosco, para que sejam um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado e as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíram da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. E tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomaram, toda a sua fazenda e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-se de tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: Faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta?